Meus queridos, a paz de Cristo a cada um, amém? Louvado seja Deus por este momento, louvado seja Deus pelo dia de hoje, amém? Meu querido, hoje que eu venho trazer para nós meditarmos, eu gostaria de falar um pouco, relacionado um pouco à política, né? Os dias que nós estamos vivendo, que não é dias, são dias maus, né? Até a Bíblia nos alerta sobre isso. Mas o que eu desejo trazer, meu querido, é que mesmo que os dias são maus, é muito importante nós termos o Senhor do nosso lado. Porque é tudo diferente quando a gente tem Deus do nosso lado, mesmo nos dias maus. Eu já passei momentos muito difíceis de turbulência na minha vida e eu conseguia estar em paz por causa do Senhor na minha vida. Por causa da minha aliança com o Senhor, do meu comprometimento com o Senhor, de estar com a minha vida na presença dele, de ter a certeza que ele ia me livrar e defender a minha causa, né? E assim o Senhor tem feito ao longo dos anos na minha vida, amém? Meu querido, o tema da nossa mensagem, Deus estabelece reinos. Por que esse tema? Esse tema veio ao meu coração por causa de um vídeo que eu ouvi. E eu entendo que a preocupação de muitos brasileiros, a posição de alguns, seria de dizer que o nosso presidente desistisse, né, da caminhada, do projeto de ser político, ser presidente, até mesmo porque ele está sofrendo ameaças. Mas, meu querido, eu quero crer no compromisso de Deus para a vida de cada um daqueles que têm aliança com ele. Então, me veio ao meu coração, eu até já fiz essa mensagem, ela tem gravada aí, o Senhor é nossa justiça. 3 mensagens aqui que o Senhor me deu para esta palavra, 3 versículos, ele está em mensagens que o Senhor já me deu alguns meses atrás, recente, talvez 2, 3 meses atrás. Primeiro, Jeremias 33, vou ler para vocês. Jeremias 33, o 14, o 15 e o 16. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que cumprirei a boa palavra que falei à casa de Israel e à casa de Judá. Naqueles dias e naquele tempo farei brotar a Davi um renovo de justiça, e ele fará juízo e justiça na terra. Naqueles dias, Judá será salvo e Jerusalém habitará seguramente. E este é o nome com o qual Deus a chamará. O Senhor é a nossa justiça. Meus queridos, haja o que houver, o Senhor é a nossa justiça. Quando nós procuramos ter uma vida na presença do Senhor, e mesmo que os dias sejam maus, o Senhor é a nossa justiça. Mesmo que hoje acontecesse o apocalipse, que a palavra do Senhor nos garante que vai acontecer este momento, que o apocalipse vai se realizar aqui na terra, diante dos olhos de toda a humanidade, mesmo assim o Senhor é a nossa justiça, para guardar e proteger a todos aqueles que são seus, para que nenhum se perca. Amém? Nós temos que guardar este versículo no nosso coração e lembrar que haja o que houver, o Senhor é a nossa justiça. O Senhor é a justiça nossa nessa nação. O Senhor é a justiça na vida do nosso presidente Jair Messias Bolsonaro, porque foi o Senhor que elegeu. Porque é o Senhor que estabelece reinos, é o Senhor que estabelece governos.
Foi esta palavra que o Senhor trouxe ao meu coração hoje. Amém. No Salmo 19:14, está escrito: sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face. Senhor, rocha minha e redentor meu. Em algumas traduções está escrita redentor meu, e outras está escrito libertador meu. Deus é o teu libertador. Deus é o meu libertador. É Ele que nos liberta dos nossos inimigos. É Ele que nos liberta dos nossos perseguidores. É Deus que há de libertar o nosso presidente de todos aqueles que têm se levantado contra a vida dele, que têm afrontado o reinado dele, o governo dele. Amém. Quando Deus estabelece um reino, meu querido, nós temos que aceitar, porque é o Senhor que estabelece o reino, é o Senhor que dá poder, é o Senhor que tira o poder. Amém? Então não precisamos ter medo do que está dizendo o inimigo, o opositor. É lógico que ele vai tentar afrontar com palavras para dar medo, para fazer a pessoa recuar, para fazer a pessoa desistir da caminhada. Os que desistem são fracos. O Senhor não gosta daqueles que desistem. O Senhor gosta daqueles que perseveram, daqueles que acreditam nele. Se você crê que o Senhor te estabeleceu, tá entendendo? Para este negócio, para esta situação, para este ministério, para o governo desta nação, então você não tem que temer. Você tem que olhar para o Senhor e seguir adiante, porque não cai um fio do nosso cabelo sem a permissão do Senhor. Amém? É o Senhor que guarda o nosso presidente, é o Senhor que protege ele, o Senhor é que é o general de guerra do exército dessa nação. Amém? Essa nação, por mais que exista, que nós não somos falhos, somos imperfeitos, somos uma nação que adora a Cristo. Por mais que existam algumas pessoas que sirvam a outros deuses, mas a maioria, ela clama por Jesus Cristo. E Deus é sim o nosso libertador, Deus é sim a justiça nossa, o nosso redentor. Amém? E nós vamos continuar crendo que Deus é o nosso Deus. A palavra do Senhor diz: feliz a nação cujo Deus é o Senhor, meu querido. Amém? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Quando Deus estabeleceu o governo de Saul e depois destronou Saul, estabeleceu o governo de Davi. Porque a mesma unção que estava em Saul, ela estava também no Davi. Mas só que Saul se corrompeu, meu querido. Por isso ele foi destronado, ele se afastou de Deus. Ele amou mais, está entendendo, as coisas, a situação do que a Deus. E o pior, ele não se arrependeu do pecado dele contra o Senhor. Deus estabeleceu Davi. Tá entendendo? Os dois primeiros reinos na terra foi Saul e Davi. Rei Saul e o rei Davi. Amém? Então, meu querido, chegou o momento que o Senhor, tá entendendo, tirou Saul e estabeleceu o reinado de Davi, que era um homem simples, um homem humilde que temia a Deus. Amém? E Saul perseguiu tanto a Davi e o Senhor tirou do caminho. A palavra do Senhor deixa bem claro: quando é necessário tirar os nossos inimigos com a morte de cima da terra, o Senhor tira. E o Senhor há de tirar, tá entendendo? Os inimigos, os adversários da nossa nação de cima da terra. Todos os opositores de Jair Messias Bolsonaro.
estão no total controle de Deus. Eles não conseguem fazer nada, dar um passo sem que Deus permita. E o Senhor vai destroná-los. O Senhor vai continuar a limpeza no Senado, no STF, no Congresso, tá entendendo? Aonde for necessário na política desta nação. Amém? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Louvado seja Deus, meus queridos, por esse momento. Amém? Pois, meu querido, como eu estava dizendo, eu tinha saído um momentinho à cozinha. Pois o Senhor é que estabelece reinos e governo. Amém? Nós temos que aprender a confiar na direção do Senhor. Temos que aprender, tá entendendo? A procurar estar no centro da vontade do Senhor. Quando o Senhor está conosco em um negócio, meu querido, mesmo que alguma situação por causa do homem possa ter alguma situação ruim, mas o Senhor é um Deus responsável. O Senhor não escolheu o nosso presidente para colocar no poder e depois deixar que o diabo toque na vida dele, não. Tá entendendo? Nós temos testemunho, se for analisar principalmente no meio cristão, grandes homens de Deus que Deus protegeu, livrou várias vezes da morte. Satanás não toca. Se o Senhor disser não toca, Satanás não toca, meu querido. Lembra daquela passagem que o Senhor, que Jesus disse para Pedro, Pedro, Satanás pediu, tá entendendo, para te peneirar. E o Senhor disse, Jesus disse, e o Senhor não deixou que Satanás peneirasse a Pedro. Meu querido, o Senhor protege o nosso presidente, é assim que eu desejo crer. Desejo continuar crendo que o nosso Deus é um Deus responsável. É um Deus que diz na palavra dele que ele tem controle de tudo. Tudo que acontece no céu, na terra, no mar, o Senhor tem o controle. O Senhor guarda o nosso presidente, guarda a esposa, os filhos, as filhas dele. Porque ele tem sim 2 filhas, no sentido que a filha da esposa acaba sendo também filho dele. Então, os netos, a família dele, meu querido. Nós temos que nos colocar na posição como povo de Deus, orando, fechando as brechas em orações, para que o Senhor acampe os anjos dele, guardando o nosso presidente, guardando a nossa nação, guardando a todos os políticos do bem, tá entendendo? Porque tem muita gente do bem trabalhando ao lado do nosso presidente, tem os anjos do bem, as nossas deputadas, deputados, senadores do bem, o nosso ministro Sérgio Moro, todos os nossos ministros, está entendendo, escolhido pelo Jair, aqueles que o Senhor não desejar, que não for de Deus, o Senhor vai tirar, mas o Senhor vai cuidar de cada um, meu querido. Nosso Deus é responsável. Amém? Em Daniel capítulo 2, 21 diz: ele muda os tempos e as estações, ele remove os reinos, ele remove os reis e estabelece os reis. É ele quem dá sabedoria aos sábios e o entendimento aos entendidos. O Senhor estabelece os reis. Deus estabeleceu o rei Jair Messias Bolsonaro. Amém? Eu gostei muito da análise, tá entendendo? Quando Moisés tirou o povo do Egito. Realmente é assim, meu querido. O nosso presidente está tirando o povo do Egito. Ele tirou no momento que ele se colocou na linha de frente
e que o Senhor elegeu como presidente. E nós temos, tá entendendo, como povo de Deus, ficar na brecha em oração. Amém? E ficar orando, cancelando toda a raiz do mal, cancelando todo o projeto satânico. Você acha que Satanás está feliz de ter perdido o trono dele para Deus? Não, meu querido, Satanás estava governando esta nação, não esqueça disso. Satanás estava governando essa nação através desses políticos corruptos, desses anjos do mal, tá entendendo? Disfarçados de políticos. Que você já sabe qual é os grupinhos que faz parte dos anjos do mal aqui na terra. E Satanás não está feliz. E ele vai usar quem, meu querido? Ele vai usar as peças que ele tem no Congresso, no Senado, nos ministérios. Tá entendendo? No STF. Meu querido, eles não vão prevalecer a Deus. Essa luta não é contra o Jair Messias Bolsonaro, meu querido. Não vá pensar que Jair Messias Bolsonaro sozinho tem poder, não. É o Senhor, ele tem poder porque o Senhor colocou, estabeleceu o reinado dele. E o reinado dele, tá entendendo, vai ser governado durante o tempo que o Senhor estabeleceu. Foi o Senhor que escreveu essa história. O cenário está no total controle de Deus. Amém? Deus, está entendendo, é um estrategista, ele é um general de guerra. Ele é visionário. Amém? E vai ser segundo o que ele deseja. Amém? E aqueles que não obedecer a Deus, que não temer a Deus, meu querido, você vai ver o que é que vai acontecer com esses, tá entendendo, políticos do inferno, que estão no meio da nossa política, esses anjos do mal. Meu querido, anjos do mal não vence aos anjos do bem, não vence. Pode até ganhar uma batalha, porque o Senhor deixa para poder, tá entendendo, fazer o cenário mais bonito. Mas eles não vão prevalecer a ordem de Deus. Eles não vão prevalecer a vontade do Senhor. Amém? O Senhor há de capacitar com entendimentos aos nossos ministros. Há de dar sabedoria e guardar e proteger a cada um e a sua família. Amém? Feliz daquele, meu querido, que Deus escolheu para estar aí neste governo atual e que conseguir ser fiel até o fim. Feliz desse, porque o Senhor vai se agradar dele. Amém? Desistir, meu querido, é para os fracos. Desistir significa não prosseguir em um intento, abrir mão, tá entendendo? Abdicar, renunciar. E isso quem faz é os derrotados. E o nosso presidente não é derrotado. Amém? Ele vai avançar, ele vai perseverar. E nós vamos ficar aqui, segurando os braços dele, em oração, para que o Senhor dê força a ele, capacite ele, dê visão de águia, dê estratégia de vitórias para ter um excelente governo. O nome dele vai ficar assim na história como um homem que perseverou, como um homem, tá entendendo, que estabeleceu um reinado que Deus entregou nas mãos dele, com punho forte, mas debaixo do governo de Deus. Amém? Se ele continuar firme na presença do Senhor, meu querido, é isso que importa. É isso que vai fazer o governo de Jair Messias Bolsonaro ser longo. É ele se colocar na presença total do Senhor e na dependência do Senhor Deus. Amém? Em 1 Coríntios 13:4, tá entendendo? Fala que o cristão tem um motivo de perseverar. E o motivo de perseverar é o amor. O nosso presidente é um homem cristão. Ele teme a Deus. Por mais que ele tenha uma linha dura, que isto é bom, porque o nosso governo, aqui na terra, o nosso Brasil estava sem governo, meu querido.
Estava só debaixo do governo do diabo. Tá entendendo? Homens aqui que servem a Satanás estavam guiando essa nação. E essa nação estava sendo guiada para um buraco negro, onde o Senhor disse: para, basta. Onde o Senhor escutou os bramidos, escutou os clamores daquele povo dele que está nessa nação. Eu mesma quantas vezes chorei aos pés do Senhor, pedindo ao Senhor que levantasse um redentor nesta nação. E quando o nosso presidente se candidatou, meu coração disse: é este. E o Senhor começou a confirmar nos corações de grandes líderes cristãos dentro da nossa nação. E homens de bem, tá entendendo, que temem a Deus. O Senhor começou a guiar o coração para abençoar, para aceitar, tá entendendo, o governo do nosso presidente Jair Messias Bolsonaro. E infelizmente, meu querido, aqueles cristãos que não aceitaram e não aceitam, são cristãos que não estão com a sua vida realmente na presença do Senhor, ouvindo a voz de Deus. Eles se deixaram se enganar. Lembra que a palavra de Deus diz que 7.000 não se dobram a Baal. Mas existe uma multidão que se dobra. Teve outros, tá entendendo, que não entenderam o propósito do Senhor de escolher a Jair Messias Bolsonaro. Jair Messias Bolsonaro não é um homem perfeito, ele é falha, ele é ser humano. Mas infelizmente Deus é que conhece o que está no coração do homem. E o Senhor sabia o propósito que estava no coração do Jair Messias Bolsonaro. E escolheu ele, estabeleceu o reinado dele. E cabe a nós, como povo brasileiro, aceitar este governo, este reinado. Para que tudo dê certo na nossa nação. Para que a nossa nação volte a brilhar. Amém? Enquanto isso, nós vamos continuar cultuando ao Deus vivo de Israel, ao Senhor dos Exércitos, ao Rei da Glória nesta nação. Porque o trono, quem está sentado é Deus, é Deus. Não o Deus Ebu, meu querido, como antes, mas o Deus vivo de Israel é que governa esta nação hoje, nos dias de hoje. Amém? Por causa da bondade e da misericórdia dele e da fidelidade dele a nós. Amém? Glória a Deus, aleluias. Em Romanos 15:5 diz: busque a ajuda de Deus em oração. Jeová é o Deus que dá perseverança e consolo. Nós temos que buscar a Deus em oração para guardar a nossa nação, proteger o nosso povo, meu querido. Nós somos um povo brasileiro, temos que cuidar uns dos outros e amar uns aos outros. Não vá perder tempo falando dos opositores, perder tempo falando daqueles da esquerda, fazendo bate-boca na internet. Não é nem para expor o que eles dizem, o que eles falaram. Eu nem concordo que falem, que expõem, eles disseram que vai fazer isso. Eles podem latir, a carruagem deve seguir. Deus é conosco, Deus é com o povo de bem. E o povo de bem está do lado da direita. Deus vai extirpar todos aqueles que estão ao contrário daquele que o Senhor elegeu, estabeleceu. E nós temos que perseverar em oração. Tá entendendo? Que o Senhor vai consolar o nosso povo. Há de consolar nosso presidente, há de dar força. Amém? Há de capacitá-lo. Ele vai governar sim essa nação. Mas com a força de Deus. Com a força de Deus. Deus vai fazer ele ser surdo para esses débeis. Esses homens mau, tá entendendo? É o Senhor, e colocá-los em oração nas mãos do Senhor. Que o Senhor amarre a mão do adversário. Que o inimigo não tenha pés, não tenha perna para se aproximar do nosso presidente. E nem de ninguém da família dele, da casa dele. E nem na vida de nenhum político do bem. Amém? Em Romanos 15:5 diz que o Deus que dá perseverança e consolo
lhes conceda terem entre si a mesma atitude que Cristo Jesus teve. Jesus não desistiu, ele perseverou. Assim deve ser o nosso presidente, deve perseverar, ele não está só. O maior está com ele, que é o Deus de Israel, e depois está com ele 57 milhões de brasileiros. E eu acredito que nos dias de hoje muito mais está com ele. Eu acredito que nos dias de hoje mais de 57 milhões está com ele. Porque pessoas que estavam do lado da esquerda, muitos não estão mais, porque a máscara da esquerda já caiu. E muitos não enxergavam, e muitos estão enxergando a partir do mau comportamento deles. Tá entendendo? Eles mostram que são homens do mal, homens que intentam mal para a nossa nação, homens que intentam mal para o nosso povo. Tá entendendo? E principalmente o nosso povo humilde, meu querido. Amém? Meu querido, se eu quiser morar no estrangeiro, eu posso morar no estrangeiro. Tanto eu tenho descendência portuguesa, como eu posso morar também na Itália, meu querido. Tá entendendo? Para mim não é difícil. Ai, tá tudo ruim aqui, corro para lá. Não. Eu moro no Brasil porque eu amo o Brasil. Amo a minha cidade, amo as pessoas. Se o Senhor desejar que eu volte a morar no exterior, eu volto. Tá entendendo? Mas para morar, eu não tenho mais vontade. Então, nós temos que amar e cuidar uns dos outros, cuidar dos nossos pequeninos, a nossa nação, sim. E lutar por eles também, meu querido. Não é só pensar, ai, mas eu posso morar. 5, meu querido. 145:19 diz, ele satisfaz o desejo dos que o temem. E ouve o seu clamor por ajuda e os livra. Clama que Deus vai vir te ajudar. Clama. Tá entendendo que o nosso presidente tem que orar, ter uma vida de oração? Ele tem. E ele sabe disso porque ele tem uma mulher de Deus do lado dele. Ele tem que procurar ter uma vida de oração, uma vida de comunhão com Deus. Amém? E sempre guardar, se revestir da armadura de Deus, ter o capacete da salvação para que a mente dele não fique preocupada com esses pensamentos. Aliás, eu vou orar diretamente sobre isso, para que o Senhor guarde a mente do nosso presidente, o coração, para ele não ficar, isso não atrapalhar o sono dele, essas mentiras, esses engodos da esquerda. Amém? Ele tem mesmo que aprender a deixar todos os problemas do trabalho no trabalho e proteger a mente dele. Amém? E que o Senhor guarde e proteja ele, guarde e proteja a família dele, que o Senhor guarde a nossa nação, que o Senhor nos capacite, amém, como homens e mulheres de Deus, para interceder. Em 1 Coríntios 10:13 diz assim, não sobreveio a vós nenhuma tentação, a não ser as que são comuns aos homens. Mas Deus é fiel, e Ele não deixará que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando vier a tentação, Ele também providenciará a saída para que a possam suportar. Deus providencia a saída para o nosso presidente suportar. Essas cargas Ele não está levando só. Deus está com ele. Ele tem que aprender a lançar os fardos da nação sobre o Senhor Deus. Amém? Em nome de Jesus Cristo. E nós estamos com ele, e ele também tem muitos que estão ao lado dele, políticos. A palavra do Senhor diz ainda 7.000 que não se dobraram a Baal. Eu gostaria muito que essa mensagem chegasse ao nosso presidente. Se você puder compartilhar para que essa mensagem chegue ao nosso presidente, para que essa mensagem... Não estou procurando aqui ser reconhecido por ninguém, pela mídia, não. Mas para que essa mensagem possa ser um estímulo a ele perseverar. Para que ele creia, tá entendendo? No total controle de Deus. Para que ele creia e procure ter uma vida de oração, estar em comunhão, em aliança com Deus. Amém?
e que o Senhor vai capacitar, lhe dar força, e o Senhor vai providenciar a saída, o escape. Amém? Nesse momento, meu querido, eu vou orar, que você se una em oração. Amém? Pai querido e amado, nós, Senhor, estamos aqui reunidos em Teu nome. Nós te louvamos, te agradecemos neste momento, Senhor, por esta bendita palavra, por essa mensagem, guiada por Ti, meu Pai. Senhor, em nome de Jesus, nós te pedimos, guia o nosso presidente, protege ele, reveste ele com a armadura de poder, acampa os teus anjos ao redor dele, da casa dele, da família dele, da esposa, das filhas, dos filhos, dos netos, das noras, Senhor. Guarda, protege, Senhor, em nome de Jesus Cristo, a todos da família dele. Cobre ele com a tua mão, esconde ele no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente. Que o inimigo não tenha olhos para enxergar ao nosso presidente Jair Messias Bolsonaro. Ele pode até estar no meio do povo, Senhor, mas que o inferno fique completamente cego a olhar na direção dele, Senhor. Em nome de Jesus, amarra as mãos do adversário, Senhor. Amarra as mãos do inimigo, Senhor, do opositor do nosso presidente Jair Messias Bolsonaro, Senhor. Que o inimigo não tenha mãos, não tenha braço, não tenha mãos para alcançá-lo, tocá-lo, Senhor. Que o inimigo não tenha pés, não tenha pernas, Senhor, para alcançar os passos do nosso presidente, Senhor. Senhor, alarga os passos do nosso presidente, Senhor. Jair Messias Bolsonaro, e que o inferno não tenha poder de alcançá-lo, Senhor. Em nome de Jesus, blinda ele, Senhor. Blinda ele, Senhor, de forma espiritual, Senhor. Com uma blindagem espiritual, Senhor, onde não atravesse, Senhor. Onde não atravesse nenhum dardo maligno, nenhum dardo mortífero. Seja dardo espiritual, seja dardo físico através de armas físicas. Armas letais, armas, Senhor, brancas, Senhor, não importa, Senhor. Que essas armas, Senhor, caiam por terras em nome de Jesus Cristo. Todo projeto satânico caia por terra agora em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Meu Deus, a tua palavra diz que a última palavra é do Senhor. Que a última palavra na vida do nosso presidente seja do Senhor Deus, do Deus que governa esta nação, do Deus que criou o céu, a terra e o mar, do Deus que estabelece reinos, do Deus que estabelece reis. Amém? Senhor, capacita, dá direção. Senhor, prepara um grupo, Senhor, de soldados fiéis na nossa polícia, de segurança, homens sagazes, homens que tenham o Espírito de Deus, que o Senhor incita com teu Espírito, dando sabedoria, direção, que eles sejam sagazes na segurança do nosso presidente Jair Messias Bolsonaro, para protegê-lo, para guardá-lo, Senhor. Que eles sejam, Senhor, direcionados pelo anjo fiel teu, Senhor, aqui na terra. Que se for preciso, Senhor, enviar anjos do céu aqui na terra para ficar ao redor e proteger o nosso presidente Jair Messias Bolsonaro, faz, Senhor, faz. Que o teu nome não seja envergonhado, Senhor, nem nesta causa e nem nesta nação, Senhor. Que a tua mão de poder apanhe cada adversário, cada opositor, cada demônio que está incitando o homem mau contra o nosso presidente, que suscita inimigo contra os adversários do nosso presidente, Senhor. Suscita inimigos, Deus. Tu diz na tua palavra que o Senhor faz isso, Senhor. Pois suscita inimigos contra os nossos adversários, Senhor, políticos do mal, Senhor. Que eles, Senhor, não tenham tempo de se levantar contra o bem. Que eles percam tempo para se defender, Senhor.
não para atacar, Senhor, porque eles têm o rabo preso, eles não têm autoridade para atacar o nosso presidente. Eles não têm autoridade para atacar o governo do bem nesta nação, Senhor. Portanto, suscita inimigo, suscita adversário contra eles, Pai. Aqueles que sabem, Senhor, que tem provas contra esses políticos adversários do mal. Que essas provas sejam lançadas no ventilador a partir de hoje, Senhor. No ventilador espiritual aqui na terra também, Senhor. De forma que toda a mídia venha a saber. Que todos venham saber, Senhor. É o que eu te peço, Senhor, que eles não fiquem impunes. Que eles não fiquem impunes. Eu sei que muitos não creem nessa palavra, porque são palavras, Senhor. É apenas palavras lançadas no reino espiritual, mas a palavra tem poder sim, Senhor. E a palavra é lançada e ela não volta vazia. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. Que essa ministração seja atendida, Senhor, por Ti. Não porque eu mereça, não porque sou perfeita, Senhor, eu sou falha, Senhor, mas por causa, Senhor, do Teu nome que está nesta nação. Por causa da autoridade Tua, Senhor, o Senhor não vai perder para o Teu inimigo. O Senhor não vai perder para os Teus adversários, para os Teus opositores, meu Deus. Amém. Que o Senhor guarde a cada um de nós. Que todo projeto satânico de retaliação contra as nossas vidas sejam paralisados agora no reino espiritual, em nome de Jesus Cristo. Amém? Guarda a nossa casa, guarda a nossa família. Abençoa o Teu povo na face da terra, Senhor. Abençoa, Senhor, o Teu povo nesta nação, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. E providencia a saída, Senhor. Providencia a saída, Deus, em nome de Jesus Cristo. E nos dá a vitória, Senhor. Assina as nossas causas, Senhor, contra os nossos inimigos. Inimigos espirituais, porque Tua palavra diz que a luta não é contra a carne. É contra principados e potestades. Amém. Apenas os políticos do mal estão sendo usados por Satanás. Mas a vitória é do bem, a vitória é de Deus. Amém. Meu querido, fica na paz de Cristo. Amém. Compartilhe o vídeo. E até a próxima, se Deus quiser. Amém.